Olá, você que me assiste pelo canal, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Eu tenho a alegria de poder, nessa oportunidade, me dirigir a todos vocês. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Sérgio H. Costa e tenho a alegria de mais uma vez poder compartilhar a porção da palavra de Deus para seu enlevo espiritual, para a meditação, para o teu fortalecimento, para a restauração de muitos que com certeza a palavra de Deus estará operando e falando lá no íntimo do coração de cada um. Esse programa tem o nome de Renovando o Entendimento e nós vamos ler justamente uma passagem que enfatiza esse termo, o que significa o povo de Deus renovar a mente, renovar o entendimento para compreender o que significa o reino de Deus, compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. A passagem está no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, tá? Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, aqui está a ênfase que o apóstolo Paulo, nessa carta escrita à igreja em Roma, aos romanos, ele enfatiza a necessidade de todo cristão entender o que significa cultuar a Deus. Ele começa no versículo 1 dizendo: eu rogo-vos, irmãos, eu rogo que vocês, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo. Ou seja, há uma necessidade do cristão se apresentar diante de Deus, se apresentar, e aqui se refere justamente àquilo que é um alerta para o povo de Deus tomar muito cuidado em deixar de congregar, em sair da igreja, em achar que pode ser um crente apenas nominalmente. Amados, isso é muito sério. A Bíblia diz que o cristão tem que se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Onde é celebrado o culto? Na igreja. É celebrado o culto de adoração a Deus, E ele fala justamente aqui para que se evite aquilo que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 27, onde está relatado: não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Então, a Bíblia é clara que não se deve deixar de congregar. E o apóstolo Paulo diz aqui veementemente: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem como sacrifício vivo. Olha, amados, por que sacrifício vivo? Logicamente, na antiga aliança, os sacrifícios eram oferecidos pelos sacerdotes, levado ao templo, sacrifícios de animais que deveriam ser sacrificados em prol do perdão, para os pecados do povo, e esses sacrifícios eram contínuos. Mas quando Jesus Cristo veio, ele se ofereceu uma única vez por todas, ou seja, um sacrifício perfeito foi oferecido em nosso resgate. Hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais para apresentar diante de Deus, porque diante de Deus já foi apresentado o sacrifício perfeito,
que foi o seu Filho unigênito, como está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, está enfatizando que o sacrifício perfeito foi oferecido. O preço do nosso resgate foi pago através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, o cristão, ele tem um dever, por isso que Paulo diz, eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresentem, ou seja, compareçam na casa de Deus, como sacrifício vivo. Hoje o sacrifício é vivo, é o esforço que cada um faz, é o negar-se a si mesmo, é se oferecer para Deus, é se achegar, é perseverar, é continuar firme, é se fortalecer diante de adversidade, se fortaleça mais e mais na presença do Senhor e se apresentem para cultuar a Deus. A Bíblia diz que o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o culto racional. E quando ele entra no versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este século, não se conforme com este mundo que tem diversas maneiras de distrair, né, o povo para não se voltar para Deus, para servir a Deus. Então a Bíblia é clara ao dizer, não se conforme com este século, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, renovação do vosso entendimento. Como é que nós vamos renovar a nossa mente? Através da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, compreendendo o que é o Evangelho de Cristo, compreendendo o que é o reino de Deus, que já fomos justificados, reconciliados com Deus, diante do nosso Deus nós temos paz. Essa é a graça que nos foi oferecida, como está em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 diz que ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. E no versículo 8 de Efésios 2 fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, amados, nós só nos gloriamos em Deus, nós nos gloriamos na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Por causa que ele nos ofereceu a graça, né? A graça nos foi oferecida sem nenhum merecimento nosso. O nosso Deus nos amou e enviou seu Filho para pagar o preço por nós, pelo nosso resgate. Então ele diz, rogo-vos, irmãos, não deixem de cultuar, não deixem de celebrar o culto racional, não se conforme com este mundo, não se conforme com esse século, sede transformados pela renovação da vossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, um alerta aqui que eu sinto no meu coração de estar cada mensagem fazendo esse alerta, né, como um verdadeiro atalaia, conclamando o povo de Deus a despertar. Não seja um desigrejado. Cuidado com essa moda, esse modismo de crente sair da igreja e depois ficar usando redes sociais para falar mal de igreja, falar mal dos pastores, falar mal dos crentes, para criticar denominações. Isso não está na nossa alçada, irmãos. Vocês têm que ter a fé em Cristo Jesus firmada, alicerçada na palavra do Senhor e obedecendo o que ela orienta. Porque há muita gente que conhece a Bíblia, mas está sendo um desigrejado. Só que ele conhece a Bíblia, mas está desobedecendo a Bíblia. Porque Hebreus 10, 27 diz, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns.
Então não sejam desigrejados. Eu alerto o povo de Deus a tomar cuidado com essas ciladas que acontecem, tá? E muitas das vezes você fica emprestando seus ouvidos a essas pessoas que não têm nenhum temor de Deus, não têm nenhuma reverência diante de Deus, não conhecem a verdade e são verdadeiros fariseus, se dizendo cristãos, mas estão aí pervertendo a fé das pessoas. Mas eu estou aqui para te alertar. Toma cuidado com a tua vida espiritual, toma cuidado com a tua vida cristã, toma cuidado com a fé que você professa em Jesus, mantenha firme. Ah, pastor, mas eu estou passando muitos problemas. Irmãos, não dê desculpa de problemas para você esfriar na fé. Você vê que o exemplo dos apóstolos, eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram, muitas das vezes, ameaçados. Foram ameaçados e muitos deles foram até mortos por causa da fé que professaram. Se tornaram mártires por causa da fé que professaram. Mas, como o apóstolo Paulo mesmo diz, eu combati o bom combate, cumpri minha carreira, guardei a fé. Então ele diz, eu guardei a fé. Irmãos, guarda a fé no seu coração, sua mente renovada para compreender as coisas espirituais e a sua boca professando a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu estou fragilizado na fé. Entre em oração, dobre teu joelho, fale com Deus, busque ao Senhor, fale com o Senhor, se derrame na presença do Senhor, esteja se renovando, esteja se fortalecendo, se avivando, busque estar cheio do Espírito Santo de Deus, para Deus estar colocando você de pé e você como um verdadeiro instrumento de honra nas mãos do Senhor para ganhar almas para o reino de Deus. Eu deixo essa palavra para a tua meditação espiritual, para o teu enlevo espiritual, para o teu despertamento espiritual, para o teu avivamento espiritual. Receba essa palavra. Não fique somente assistindo o vídeo, não fique só achando um vídeo bonito, mas receba como Deus falando ao teu coração, porque está aqui a palavra de Deus alertando, e aqui está um porta-voz da mensagem do Senhor para alertar você. Desperta, povo de Deus. Desperta, povo de Deus. Acorda, né? Desperta, abre tua mente, abre o teu coração, se fortaleça no Senhor. Efésios 6,10 fala, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pastor, como eu posso vencer? A Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E a Bíblia diz em Efésios 6,10, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. A força do poder de Deus é a palavra. Então confesse a palavra, fale que você está em Cristo, fale que você é uma nova criatura, confessa Jesus como teu Salvador, glorifica a Deus por meio de Jesus Cristo, busque estar cheio do Espírito Santo, esteja em oração, dobre o teu joelho, fale com o Senhor e glorifica Ele pela tua vitória por meio de Jesus Cristo, porque você, por meio de Jesus Cristo, foi reconciliado com Deus. Você hoje, como está em 1 Pedro 2,9, a igreja é a nação eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para que nós sejamos hoje o sal da terra e a luz do mundo. Então, amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, desperta sua fé, fortaleça, seja fortalecido a sua fé, seja avivado o seu coração, que você seja fortalecido na graça de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ilumine, que Deus te avive
e que Deus te restaure em nome de Jesus. E se você ainda não é um crente em Jesus, saiba, a palavra de Deus, ela é o alimento para a tua alma. Abra o teu coração e reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Assim, amados, que essa palavra esteja encontrando guarida no seu coração, que Deus esteja abençoando o seu lar, a sua vida, a sua família, as suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Que Deus abençoe grandemente você, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, ao assistir o vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe também de se inscrever no canal para ser notificado todas as vezes que houver uma publicação. E quando você compartilha, você está também fazendo com que outros possam ouvir essa mensagem e serem tocados pela palavra do Senhor. Portanto, que Deus abençoe, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor.